já mudei. Então vamos ler para mim não mudar de novo. Isaías capítulo de número 38, versículo de número 3, que diz assim: e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluia. Antes de você sentar, só libera uma palavra para quem está do seu lado, e no decorrer da mensagem ele vai entender porque você liberou essa palavra para ele. Olha para quem está do seu lado e diga: a obediência gera providência. Senta dando glória ao nome dele. Será que ele ou ela acreditou nessa palavra? A obediência gera providência. Oh, glória! E eu vou te explicar o porquê da dificuldade de escolher o versículo. É porque essa história acerca de Ezequias, ela se encontra tanto em Isaías, ela é relatada pelo profeta Isaías, como você também vai encontrar em 2 Crônicas, a partir do capítulo 32, e também vai encontrar em 2 Reis, a partir do capítulo de número 17, 18. Então é uma história bem relatada, explicada na Bíblia. Tem uns detalhes que tem em um livro, que não tem em outro, e assim sucessivamente. Então, quando nós adentramos nessa história, nós percebemos que tem um personagem principal, e eu chamo ele de personagem não porque a história é fictícia, você me entende, né? Apenas para a gente se situar. O personagem principal dessa história é um homem chamado Ezequias, e este homem foi um grande rei, um grande líder de Judá, Jerusalém, porque foi levantado pelo próprio Deus para reinar sobre aquela nação. E Ezequias, o próprio nome dele significa Jeová fortalece, ou o Senhor é a sua força. E você vê isso bem presente na história desse homem, porque quando Ezequias começou a reinar, ele não pegou o reino, pode-se assim por dizer, ele não pegou o reino na sua melhor forma, ele não pegou o reino próspero, ou o reino ali de maneira boa, não. Ele pegou um reino quebrado, ele pegou um reino caído, espiritualmente quebrado. Por quê? Porque Ezequias, ele assumiu o trono após o reinado do seu pai, que se chamava Acais. E o pai de Ezequias, que se chamava Acais, passou 16 anos reinando em Jerusalém, mas a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez tudo ao contrário do que Deus queria que ele fizesse. E como se fosse pouco, a Bíblia diz no capítulo 16 de 2 Reis, que como se fosse pouco toda a idolatria, toda a desobediência, toda a desordem que ele plantava, ele ainda pegou os seus filhos e passou os seus filhos pelo fogo. Matou os seus filhos queimados em adoração a deuses pagãos. E quando a gente encontra, irmã, isso é pesado, mas está na Bíblia e está presente na história. E eu acho muito interessante falar isso aqui, porque quando a gente descobre que Acais, o pai de Ezequias, era tão ímpio, mas tão ímpio, que matou os próprios filhos, aí você dá ainda mais glória a Deus. Por quê? Porque Ezequias está vivo. Alguém entendeu? Ezequias está vivo, era filho de Acais, mas está vivo. Ou seja, alguém morreu, mas Ezequias foi preservado. Aí você diz: eu choro pelo que morreu. Não, eu dou glória porque ainda tem um que Deus preservou. Aleluia! Olha para quem está do céu e diga: alguém ainda não morreu. Alguém está sendo preservado. Isso aqui é
profético, viu? Isso aqui é profético. Deus já está falando por meio da palavra. Alguém está sendo preservado. Ele passou os seus filhos pelo fogo, mas Ezequias está vivo. Vai passar o reinado de Acais, do ímpio Acais, e vai começar o reinado de Ezequias. Ezequias começa a reinar com 25 anos de idade. E a Bíblia diz que, ao contrário do que o pai dele fez, ele resolve fazer o que é bom aos olhos do Senhor. Porque filho de peixe nem sempre é peixinho. Ele teve um exemplo totalmente ruim dentro de casa. Quando ele assumiu o trono, alguém pode olhar e dizer: ih, vai fazer igual o pai. Se o pai foi ruim, ele vai ser pior. Se o pai for desobediente, ele vai ser desobediente em dobro. Só que quando Ezequias assume o trono, a primeira coisa que ele faz é uma aliança com quem? Com o próprio Deus. Meu pai fez o que era ruim, mas eu vou fazer o que é bom. Meu pai desobedeceu, mas eu vou obedecer. Meu pai afastou a presença, eu vou trazê-la de volta. Aleluia! Porque Acais era tão ímpio, mas tão ímpio, que ele fechou, a Bíblia diz que ele fechou as portas da casa do Senhor, para que não houvesse culto. Porque o negócio dele era cultuar outros deuses. Aí ele pegava os sacerdotes que era para ministrar na casa de Deus e colocava os sacerdotes para levantar altares a deuses pagãos. Ele pedia ajuda a tudo quanto é tipo de deus pagão. Ele pegava os deuses de Damasco, ele se inspirava nos deuses da Síria, de tudo quanto é deus pagão. Então ele fechou as portas da casa do Senhor. Isso aqui é muito forte, sabe por quê? Porque quando Ezequias assume o trono, a primeira coisa que Ezequias faz é, sabe o quê? Abrir as portas da casa do Senhor. Meu pai fechou, mas eu vou abrir. Meu pai não queria mais que tivesse culto, mas vai voltar a ter culto nessa casa. Ele abre as portas da casa do Senhor porque ele quer restabelecer o culto. Ele quer restabelecer o que, igreja? O culto. Só que Ezequias conhece a palavra e ele sabe que culto não se faz de qualquer jeito. Então ele quer restabelecer o culto, mas ele não quer só cultuar, ele quer que Deus receba seu culto. Então, antes de ele restabelecer o culto, o que é que ele vai fazer? Ele vai reparar as portas da casa e ele vai chamar o povo para santificação. Porque ele não quer só cultuar, ele quer que Deus receba o seu. Então é necessário haver uma restauração na casa. Porque como já fazia muitos anos que não tinha culto, Acais reinou 16 anos. Como já fazia muitos anos que não havia culto em Jerusalém, então os sacerdotes, muito deles já não estavam santificados. Os levitas, muito deles já não se santificavam mais para cultuar a Deus. Muitos deles estavam contaminados na idolatria. Então Ezequias junta os sacerdotes, junta os levitas, porque a santificação não começa com os de fora, começa com os de casa. Aí ele junta os sacerdotes, junta os levitas e bota todo mundo em ordem. Diz: eu quero fazer culto, mas antes de fazer culto, vamos se santificar. O que tiver sujo, vamos limpar. O que tiver caído, vamos levantar. O que tiver quebrado, vamos restaurar para cultuar. Glória a Deus. Ele não reúne os de fora, ele reúne os de dentro. Aqueles que ministram o culto: sacerdote, levita. Santificai-vos, essa é a ordem de Ezequias. Santificai-vos e santifiquem a casa do Senhor.
para que o culto seja restabelecido. Quando acontece a santificação, e eu ouso dizer que isso está faltando em muitos cultos por aí. Talvez nós não vivemos em um tempo onde há tantos cultos. Em cada esquina há um culto. Em cada bairro há vários cultos. Mas Deus não tem recebido muitos desses cultos. Porque tem muita gente preocupada em cultuar, mas não quer mais se santificar. E há um chamado para a santificação neste tempo. E esse chamado é para mim e para você. O culto é restabelecido. Depois da santificação, eles começam a cultuar. Só que Ezequias está avivado, Bispo Isabel. E você sabe o que é avivamento? Sabe um crente avivado? Um crente avivado é aquele que não consegue segurar só para si. Ele quer espalhar para todo mundo. Ele quer que todo mundo entre na mesma glória, participe da mesma glória, seja cheio da mesma glória. Já viu um crente avivado, irmão? Um crente avivado não consegue ficar sem pregar. Um crente avivado não consegue ficar sem orar. Um crente avivado não consegue ficar sem espalhar o evangelho. Ele quer que todo mundo participe. E Ezequias está avivado dessa forma. Ele está tão avivado que ele não quer que o culto fique só em Jerusalém. Ele não quer que o culto fique só em Judá. Ele disse: não, eu vou espalhar para todo mundo, porque eu quero que todo mundo volte o coração para Deus. Se o meu pai Acais afastou o povo de Deus, eu quero trazer todo mundo de volta. Aí a Bíblia diz que ele tem uma ideia. Sabe qual é a ideia de Ezequias? Instituir novamente a Páscoa. Instituir não, perdão, celebrar. Porque a Páscoa já estava instituída. Celebrar a Páscoa. Irmã, e por que isso é tão importante? Porque no reinado de Acais ninguém celebrava mais a Páscoa. E sabe por que a Páscoa não era mais celebrada? Porque a Páscoa era uma forma de lembrar do que Deus fez por eles lá no Egito. E ninguém queria mais lembrar de Deus. Ninguém queria mais celebrar o nome de Deus. Aí fazia muito tempo que a Páscoa não era celebrada. Aí Ezequias pensou: nada melhor do que fazer o povo lembrar de Deus do que celebrar a Páscoa. Porque o povo celebrando a Páscoa vai lembrar do Deus que abriu o mar vermelho, vai lembrar do Deus que enviou maná do céu, vai lembrar do Deus que fez água sair da rocha, vai lembrar do Deus da coluna de fogo, da nuvem de dia, vai lembrar do Deus que cuidou deles no deserto e quebrou o jugo do Egito de sobre eles. Nada melhor do que fazerem eles lembrar, irmão. Porque lembrar dos feitos de Deus gera gratidão. Muitas vezes nós somos ingratos porque somos esquecidos. A gente só lembra das coisas ruins. Eu estou assim porque aconteceu isso, eu estou assim porque foi isso e aquela notícia, e fulano foi embora, e aquele me traiu, e aquela me decepcionou, e nós esquecemos de lembrar do que Deus já fez. Só que a tua memória seja ativada nessa noite para lembrar. Porque quando tu ativa a tua memória, automaticamente o teu coração vai se enchendo de gratidão. Aí ao invés de tu lembrar, porque tem gente que não está adorando ainda, porque está lembrando do gigante que ficou lá em casa. Ao invés de tu lembrar do gigante que ficou na tua casa, começa a lembrar que tu só está aqui porque ele te visitou naquele leito. Tu só está aqui porque ele quebrou aquela depressão. Tu só está aqui porque ele quebrou aquela algema. Tu só está aqui porque ele libertou você. Lembra! Aí o coração vai se enchendo. Aí a lavanda, aí o coração dele assume, aí se enchendo de gratidão. Você vai lembrando do que Deus fez. Porque outrora, plena quinta-feira, talvez você não estaria aqui alguns anos atrás. Só Deus sabe onde tu estava. E eles começaram a lembrar porque Ezequias enviou convites para que todo mundo viesse
desce para Jerusalém celebrar Vou te dar outra chance. Celebrar a Páscoa. Todo mundo veio? Não. Porque nem todo mundo vai participar do avivamento que está em você, não, meu irmão. Você precisa ter maturidade para entender isso. Senão você vai ficar com raiva de um monte de gente. Às vezes você está tão avivado, tão avivado, tão avivado, que você quer que todo mundo esteja no mesmo fogo que você, na mesma fé que você. E nem todo mundo vai estar. Teve gente que aceitou o convite, teve gente que disse, vou nada. Pra que isso? Eu não sei, porque tem uns crentes do pra que isso, né? Eu não sei pra que isso. Eu estou tentando entender pra que. Não precisa disso. Deus não recebe. Tu sabe se Deus não recebe? Então tem uns que aceitam e tem uns que julgam. Olha para quem está do seu lado e diga, quando você me vê avivado, não me julgue, mergulhe. Mergulha junto comigo. Mergulha junto comigo. Vem junto comigo. Vem na mesma glória, na mesma fé, na mesma unção, no mesmo óleo. Deixa o óleo respingar em você também. E nem todos vieram, mas os que vieram celebraram. E quem não veio perdeu. E isso aqui é verdade. Porque a festa foi tão boa, minha bispa, tão boa, que era para durar 7 dias, durou 14 e o povo ainda não queria ir embora. Ou seja, quem veio só ganhou e quem não veio Aí você faz o que com quem não vem? Você não fica com raiva de quem não vem, você trabalha com quem vem. Não é assim? Quem lidera sabe como é, irmãos. Gideão que o diga. De 32 mil ficou 300. Aí eu vou ficar com raiva dos 1000 que foram embora? Não, eu vou trabalhar com os 300 que ficaram. Eu vou me frustrar, ficar sem dormir com quem não, por causa de quem não quer trabalhar, não. Eu vou me alegrar com quem quer. Eu vou dar a mão para quem quer. Eu vou, aleluia. Quem quer reclamar, que reclame. Eu vou me juntar com quem quer adorar. Sempre vai ter. Então teve os que vieram e teve os que não vêm. Aí eles celebraram a Páscoa, está todo mundo muito bem. Aí Ezequias fez aquele apelo, voltem o coração para Deus. Porque nesse tempo aqui, Samaria já tinha sido tomada. E muitos já tinham caído à espada. E Ezequias está dizendo, olha, os que caíram à espada, os que estão debaixo do juízo, é por causa da desobediência. Mas se vocês voltarem o coração para Deus, Ele vai se voltar para vocês. Eu não quero só que vocês celebrem. Eu não quero só que vocês pulem. Eu não quero só que vocês gritem. Eu quero que vocês se arrependam. Eu quero que vocês rasguem não só as vestes, mas o coração. Aí Ezequias faz um chamado, um apelo ao arrependimento. E a Bíblia diz que muitos deles choram em arrependimento. E esse é o melhor momento da festa. Quando eles entendem. Lá vai, Garabacaia, chove, derrebe, assai. O verdadeiro sentido da Páscoa. Depois vão cada um para suas casas, mas vai acontecer o fruto do avivamento. Porque o verdadeiro avivamento, ele provém de quê? Do arrependimento. Aí aqueles que se arrependeram na festa, saíram da festa avivado. E quem saiu da festa avivada, a Bíblia diz que onde passava, que encontrava um altar de Baal, quebrava. A Bíblia diz que eles começaram a quebrar os altares. Altares de Baal, altares de Azerá, altares dos deuses pagãos. Eles começaram a quebrar. Por quê? Porque estavam verdadeiramente avivados.
fizeram uma aliança com Deus. Aí tudo isso aconteceu no reinado de Ezequias. Tudo isso aconteceu no reinado de Ezequias. Porque resolveu ser fiel a Deus. E a própria Bíblia diz que, acerca dele mesmo, que após ele não teve outro que foi como ele, tão fiel como ele. Porque ele fez a diferença. Só que no início do capítulo 32 de 2 Reis, o autor vai começar escrevendo assim: e depois dessas coisas, e dessa fidelidade. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Fidelidade. Depois dessa fidelidade, desse avivamento, dessa obediência, vai vir coisa boa, né, irmã? Vai vir calmaria, né, irmã? Vai vir prosperidade, né, minha irmã? Não. A Bíblia diz que depois de toda essa obediência e fidelidade de Ezequias, vai se levantar um homem chamado Senaqueribe, rei da Assíria, para destruí-lo e para destruir todo Judá. Aí você pode se perguntar, irmã, Acais fez o que era mal e Ezequias fez o que era bom. Então por que depois dessa fidelidade Deus vai permitir que os inimigos dele se levantem contra ele? Porque estar no centro, irmãos, da vontade de Deus não significa viver sem guerra. Estar no centro da vontade de Deus não significa viver sem tempestade. Muito pelo contrário, se não fosse a guerra, tu não conheceria a providência. Se não fosse o deserto, tu não conheceria a providência. Se os filhos de Israel não tivessem ficado em um beco sem saída, nunca teriam visto o mar se abrindo. Se os filhos de Israel não tivessem sentido sede, nunca veriam água saindo da rocha. Então a providência, ela não é manifestada em meio à paz, ela é manifestada em meio ao caos. Quando você chega ao teu limite e vê que não pode fazer mais nada, é aí que Deus mostra que o quanto você depende dele. Senaqueribe se levantou para destruir. A gente está falando de uma potência mundial na época, que era a Síria. Era uma potência tão grande que não havia reino, não havia nação que lutasse contra a Síria e a Síria não derrubasse. Ela tinha um histórico, ela tinha e o histórico dela era grande. No histórico da Síria tinha todas as nações que ela já havia derrubado. E é esse histórico que ela vai pegar para afrontar Ezequias. E a estratégia da Assíria é a mesma estratégia que o meu e o teu adversário muitas vezes usa. Qual é? Ele pega um histórico, e esse histórico ele quer esfregar na minha e na tua cara para poder abalar a nossa fé. No histórico da Assíria, minha irmã, tinha nações que ele já havia derrubado, tinha reinos que ele já havia vencido, e tinha deuses que ele já havia esmagado. E no histórico do nosso adversário, muitas vezes tem o quê? Um casamento que ele já destruiu, uma família que ele já destruiu, um ministério que ele já quebrou e já fez cair, uma casa que ele já derrubou. Então ele pega esse histórico para dizer: eu faço, eu derrubo, eu destruo, eu acabo, eu aniquilo. Só que do mesmo jeito que o adversário tem um histórico, Deus também tem. Alguém já entendeu? Do mesmo jeito que o adversário tem um histórico de uma família que ele destruiu, Deus tem no seu histórico a família que ele restaurou, um casamento que ele restituiu, uma casa que ele levantou, uma família que ele levantou, um ministério que ele levantou. Só que muitas vezes nós estamos mais preocupados com o histórico do adversário. Porque se ele fez na casa da fulana, ele vai fazer na minha. Porque se ele fez no casamento da fulana, vai fazer na minha. Porque se ele fez no ministério de ciclano, vai fazer no meu também. Aí Deus está chamando a minha e a tua atenção nesta noite. Por que que
A voz do teu adversário tem mais peso sobre ti do que a palavra que eu já liberei. Porque se ele disser eu derrubo, Deus está dizendo eu levanto. Porque se ele disser eu quebro, Deus está dizendo eu já restaurei, tu vai quebrar por quê? Porque se ele disser eu faço, Deus está dizendo eu faço mais ainda. Se o adversário é valente, o mais valente já desceu na ADV essa noite para dizer que é a última palavra vem ter. Olha a afronta do adversário para Ezequias. No 14º ano do seu reinado, Senaqueribe se levanta. Aí ele começa tomando as cidades fortes de Judá. Olha a estratégia do adversário. Vou começar tomando as cidades fortes. Aí as pequenas vai entender o quê? Se as fortes já caiu, eu que vou cair mesmo. Se ele já derrubou as fortes, para derrubar a minha é questão de tempo. Só que Ezequias não se dá por vencido. Aí a Bíblia diz que ele tapa as brechas que ainda estão no muro. Ele tapa as fontes de água para que a água não chegue nos inimigos que estão do lado de fora. E ele começa a armar o povo. Aí a outra estratégia de Ezequias: animar o povo. Ei, escuta. Olha o que Ezequias vai falar para eles. Capítulo 32 de 2 Crônicas. Com eles está o braço de carne, conosco está o braço do Senhor nosso. Não temam diante dele. Aí o povo tudo alvoroçado: eles vão destruir. Não temam diante, eles vão acabar. Não temam diante deles. Mas sabe o que eu acho bonito? É que Ezequias está com medo. Está com medo ou não está? Está tremendo ou não está? Mas ele está animando o povo. Está com medo, mas está animando o povo. Parece lá em casa. Meu esposo disse esses dias: Birrânia, tudo para tu vai dar certo. Tudo tu diz que vai dar certo. O negócio está se acabando, o negócio está... E tudo para tu vai dar certo. Eu só disser que vai dar errado, vai mudar o quê? Ele não sabe que muitas vezes eu também estou tremendo por dentro. Ele não sabe que muitas vezes a minha fé também está desse tamanho. Mas eu abro a boca e digo: vai dar certo. Vai dar certo. Libera essa palavra para quem está no seu lado. Diga: vai dar certo. Ai, calabaia. Vai, seja profeta. Libera para ele, libera. Diga: vai dar certo. O recurso acabou, mas vai dar certo. O dinheiro ainda não chegou, mas vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Eu tenho que dizer que vai dar certo. Porque, meu irmão, tá numa casa. Se numa casa tem duas pessoas, já tá um desanimado, aí o outro vai se desanimar, pronto, acabou-se tudo. Tem que ter pelo menos um para animar, né? Às vezes o bispo com certeza já pregaram aqui animando o povo, mas só Deus sabe como eles estavam. Mas eles são os líderes. Então eles não vão mostrar fraqueza, vão mostrar força. Mesmo que as forças às vezes estejam pequenas. Só que eles vão estar aqui: tenha fé, Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai abençoar. Então Ezequias estava animando o povo. Aí o adversário ficou com ainda mais raiva. Aí mandou cartas. Aí lá vem as cartas de Senaqueribe, as famosas cartas de Senaqueribe, que ele mandou pelo rei do exército, pelo chefe do exército Rabzaque. Aí nas cartas estavam assim: que confiança é essa? Eu só quero saber que confiança é essa, porque o que eles queriam era que Judá se rendesse. Só que Judá ainda não tinha se rendido, porque Ezequias estava lá. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ele queria reféns, mas Ezequias trancou todo mundo. Daqui não sai ninguém. Vai dar certo. Aí nas cartas tinham afronta. E Rabzaque falava em alta voz, em siríaco, que era a língua dele.
falava para Eliaquim, para Sebna, para Joá, que eram os servos de Ezequias: que confiança é essa que vocês têm, que ainda não se renderam? Aí falava para o povo: não deixe Ezequias enganar vocês, dizendo que o Deus de vocês vai proteger vocês. Deixa eu puxar só o histórico aqui para vocês verem. No histórico da Síria, tem várias nações que eu já destruí. Tem a nação de Rena, tem a nação de Iva, tem a nação de Arpade, de Ramate, de Serfavaim. Todas estas nações tinham deuses, mas eu cheguei lá e destruí tudo com seus deuses. Só que na oração de Ezequias, Ezequias lembrou: ei, ele está se alegrando porque destruiu os deuses dessa nação, mas os deuses dessas nações eram deuses feitos por mão humana. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem narizes, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Só que está no histórico da Síria. Do mesmo jeito que eu fiz com essas nações, vou fazer com vocês. Para de confiar nesse Deus de vocês. Ezequias está enganando vocês. Aí o povo estava tão amedrontado que os servos disseram assim para eles: olha, não fala em judaico não. Escuta isso aqui. Não fala em judaico não, porque se vocês falar em judaico, o povo que está em cima do muro, sempre tem um em cima do muro, os que estão em cima do muro vão entender a afronta e vão ficar com medo, porque muro não gera segurança. Quem está em cima do muro não está seguro. A qualquer momento pode cair. Aí os inimigos, quando ouviram isso, disseram: pois agora é que eu vou falar em judaico mesmo, para amedrontar quem está em cima do muro. Olha para o teu irmão, para a tua irmã, diga: saia de cima desse muro. Diga: saia de cima desse muro hoje, porque em cima do muro é mais fácil de cair, em cima do muro é mais fácil de tombar, em cima do muro é mais fácil de acreditar na afronta do adversário. Saia desse muro hoje. Aí eles começaram a amedrontar: não confiem, a gente vai entrar e vai cair. Mas olha a estratégia do adversário. Nas cartas não tinha só uma ameaça de destruição, nas cartas também tinham uma proposta de rendição. E é aqui que está o perigo. Satanás é mais perigoso quando quer fazer uma aliança do que quando quer destruir. Eu vou repetir novamente: Satanás é mais perigoso quando vem com a proposta do que com a destruição. Porque até quando Deus permite um servo morrer, ele morrendo como servo está guardado. Agora, se Satanás conseguir fazer ele aceitar a proposta, aí ele já está perdido, mesmo ainda estando vivo. Então Satanás é muito mais perigoso quando vem para fazer aliança. Então lá nas cartas da Assíria tinha uma proposta: se rende. Se rende, porque se vocês se render, eu não destruo, eu pego todos os reféns e trato, levo para uma terra boa, e vai ter mosto, e vai ter vinho, e vai ter fruto, e a terra vai ser... Olha a proposta do adversário aí: só se rende que eu paro de ameaçar, só se rende que eu paro de amedrontar, só se rende que eu paro de afrontar. Tu não está percebendo que toda vez que tu bate de frente comigo, a luta aumenta? Olha a estratégia do adversário. Tu não já percebeu que todas as vezes que tu entra numa consagração, num propósito, eu aumento a tua luta? Ai, de calabaia, suremanda caia súbia. Todas as vezes que tu inventa de pregar, de caia sume de rebria sai, tu não sabe que eu aumento o peso sobre as tuas costas? Toda vez que tu inventa de cumprir o chamado, tu não sabe que eu venho com mais força sobre ti? Para com esse negócio aí, porque se tu parar de mexer comigo, eu também paro de mexer contigo. Ah, meu Deus do céu, olha o engano do adversário caindo por terra hoje, ó. Ai de calabaia, soma de caia, camando ele estava enfraquecendo as mãos de alguns, ele estava querendo enfraquecer as mãos de alguns, para dizer: fica no teu canto que eu fico no meu.
guerra, pra guerra, pra guerra, pra guerra, pra guerra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Eu vou pedir você para fazer isso, mas você só faz se quiser. Pega na mão de alguém que está do seu lado, porque eu vejo Deus fortalecendo as suas mãos hoje. Eu vejo Deus fortalecendo as suas mãos hoje. Pega na mão dessa pessoa, e diga: não tenha medo, não tenha medo. Maior é o que está conosco do que o que está com ele. Se ele quiser vir, deixa. Se ele quiser se levantar, deixa. Se ele quiser fazer, deixa. Maior é o que está contigo. Ele não vai mais fazer você parar de orar. Ele não vai mais fazer você parar de se consagrar. Decabaia, sube, decai. Ele não vai mais te tirar do propósito. Não vai, não vai, não vai. Todas as vezes que ele angustia teu coração, tu larga a mão do propósito de novo. É assim ou não é? Deus está falando com pessoas aqui. Tu entra em um propósito, tu coloca no teu coração de ser melhor, tu sente um fogo arder para buscar. Só que quando tu começa a buscar, aí vem o diabo, coloca medo, coloca angústia, coloca pavor, visita na madrugada, visita nos sonhos, coloca enfermidade, faz a notícia chegar, sopra o vento, aí tu para. E o engano dele é querer fazer você acreditar que se você não guerrear, ele também não guerreia. Mas é mentira. E deixa eu correr para concluir. As cartas tinham afronta. E a afronta não era endereçada só para Ezequias, não, era endereçada para o Deus de Ezequias. E Ezequias pegou aquelas cartas de afronta, levou para a casa do Senhor, e a Bíblia diz que apresentou a Deus em oração, com o coração angustiado, com o coração temeroso. Ele apareceu e disse: olha, Deus, abre os teus olhos e vê, abre os teus ouvidos e ouve essa afronta, essa blasfêmia. Ele orou e buscou resposta no profeta e disse: manda chamar Isaías e pede uma direção da parte de Deus. A mesma estratégia que Ezequias usou, você pode usar no dia da angústia. Oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra. Meu coração está com medo, oração e palavra. Meu coração está angustiado, oração e palavra. Meu coração está temeroso, oração e palavra. No dia da angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ezequias clamou e Deus respondeu por meio do profeta e disse: não temas, Ezequias, eu ouvi da baia, da baia, suremanda caia, subedeias. A onda dele subiu até mim. Não temas, Ezequias, porque eis que eu porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e pelo lugar de onde ele veio, ele vai voltar, mas nessa cidade não entrará nem flecha, nem lança, nem escudo, nem espada. Nessa cidade não entra, porque ele vai saber que essa cidade tem um Deus. Olha
o que Deus está fazendo. Deus está cercando Jerusalém. Dramanto comanto hebria sai. Como Deus cerca a dever nessa noite, ó. Como Deus cerca a dever nessa noite. Grande a fúria do adversário, mas Deus cerca, ó. Como Deus cerca a tua casa hoje, como Deus cerca a tua família hoje, e dá uma ordem para o teu adversário: aqui não, aqui não, aqui não. Não entra, não entra, não entra. A flecha não entra, a seta não entra. Aqui. Aponta para tua casa aí, vai. Vira a tua mão para tua casa aí agora. Vira a tua mão em direção à tua casa e diga: na minha casa a flecha não entra, a seta não entra, a lança não entra. Diga: na minha casa não. Diga: cerca, Senhor. Você pode ver Deus cercando agora. Você pode ver Deus cercando agora. Muitas vezes, bispa, Deus tem usado esta casa, Deus tem usado esta igreja para abalar as estruturas do inferno. E todas as vezes que as estruturas do inferno são abaladas, o diabo se levanta para dizer: vou derrubar, vou destruir, vou fechar. Mas Deus manda eu dizer nesta noite que como Ele cercou Jerusalém para proteger de Senaqueribe, Ele cerca a dever nessa noite. Olha o cerco de Deus. Ramante o comando ébria. Tem um comando do céu essa noite, e o comando do céu é cerca. Aqui não entra, aqui não entra. Cercou. Naquela noite, Isaías foi dormir, Ezequias foi dormir, e agora é uma conjectura minha, tá? Porque nem sei se ele dormiu naquela noite, porque gente angustiada não dorme, né? Mas acredito eu que nesse contexto já nem estava mais tão angustiado, bispo, porque ainda não tinha vitória, mas já tinha resposta. Tem gente que sai da igreja, ainda não sai da posse da vitória, mas já sai da posse de resposta. Aí já não sai mais da mesma forma que entrou. Parece Ana saindo do templo. Ana não saiu do templo grávida, mas já saiu feliz, porque sabia que ia engravidar. Então naquela noite, se Isaías dormiu, dormiu. Se Ezequias dormiu, dormiu. Só sei que quem não dormiu foi o anjo. Porque você dorme, mas o anjo não dorme. Enquanto tu dorme, ele trabalha. Deus não dorme nem tosqueneja. Aí enquanto o povo dormia, Deus mandava o anjo trabalhar. E o anjo foi no arraial da Síria, e o anjo matou 185 mil homens. No outro dia a Bíblia diz que eles viram os corpos mortos. Olha para quem está do seu lado e diga: vai dormir, deixa Deus trabalhar. Diga de novo, diga: vai dormir, minha irmã. Deixa a noite todinha procurando um negócio para chorar, procurando um negócio para sofrer, procurando um negócio para perder o sono. Deus está dizendo: vai dormir, deixa eu trabalhar. Entrega, confia e descansa, porque o sono é Deus quem dá. O anjo matou 185 mil. Agora escuta isso aqui, porque eu encerro agora. O anjo matou o exército, mas o dono da afronta não. Escute isso aqui. O anjo matou o exército, mas o afrontador Senaqueribe não. Deus olhou para Senaqueribe e disse: deixa, que com ele eu vou fazer diferente. Ele falou que em Israel não tem Deus. Ele falou que o Deus de Judá não era poderoso o suficiente para defender Judá.
eu vou mostrar para ele que quem não tem poder para defender ele é o Deus dele. Porque a Bíblia diz que Senaqueribe voltou para sua terra, e na casa do seu Deus, chamado Nisroque, ele foi morto pelo próprio filho. Na casa do seu, olha como foi que Deus fez. Para mostrar a Senaqueribe, quem é maior do que Azera, quem é maior do que Baal, quem é maior do que Nisroque, quem é maior do que Moloque. Está entendendo ainda não? Ele é maior do que o vício, ele é maior do que a afronta, ele é maior do que o álcool, ele é maior do que a feitiçaria, ele é maior do que a bruxaria, ele é maior do que a macumbaria, ele é maior do que a maldição, ele é maior do que a oração contrária, ele é maior. Continua de pé nessa noite, porque eu vou encerrar e vou entregar quem lhe é direito para fazer o apelo e o encerramento. Mas você que está em pé comigo e entendeu essa palavra, sabe o porquê que Deus defendeu a Ezequias. Deus não defendeu a Ezequias só porque ele se ajoelhou no templo, estendeu as mãos e disse: Senhor, me ajuda. Não. Deus não defendeu a Ezequias só porque ele pegou as cartas e apontou para o céu. Não. Deus defendeu a Ezequias porque Ezequias tinha um histórico de obediência diante de Deus. Como é? Quem está comigo, diga amém. Deus defendeu a Ezequias porque Ezequias tinha um histórico de mais alto de obediência. E a obediência gera... Já esqueceu? Alguém lembrou? A obediência gera providência. Então, quando há conserto, quando há obediência, quando há arrependimento, irmão, não tem como não ter providência. Tu acredita? Tu acredita, porque tu é dos mistérios também, vocês são dos mistérios, que antes de eu saber que eu vinha para cá, Deus já me deu a palavra. Um dia antes da bispa me chamar, Deus me deu a palavra, me levou na palavra. Eu já sabia, eu vou pregar em algum lugar. Só que eu pensei, vai ser mais distante um pouquinho, talvez essa palavra seja para outro dia. Aí quando ela me chamou, eu disse: Deus já sabia. Porque Deus é um Deus que revela. Então a obediência, ela gera providência. E nessa noite, bispo, eu posso chamar? Porque Deus está falando muito forte no meu coração, que tem algumas pessoas que não estão tendo as orações respondidas. E Deus está dizendo que não vai responder a tua oração enquanto não houver obediência da tua parte. Porque tu já sabe o que tem que fazer, mas fica teimando. Tu já sabe a aliança que tem que consertar, mas fica fugindo. E essa noite é noite de conserto. Então eu quero o primeiro corajoso, ou a primeira corajosa, que ouviu essa palavra e está cansado de apanhar para Senaqueribe, está cansado de apanhar para o adversário, está cansado de ceder. E eu quero chamar você aqui para reafirmar a tua obediência diante de Deus por meio de uma aliança. Vem, por meio de uma aliança. Vem. É com vocês, é um casal? Pronto, é com vocês, casal. Vem, pode vir, venha. Deus falou. A obediência, você vai ver a providência chegando na tua vida e na tua casa a partir de hoje. Tem mais pessoas, cadê? Vem reafirmar a tua obediência aqui essa noite por meio de uma aliança. Tem gente chorando aí na nave do templo. E não é porque eu estou vendo, não, é porque eu sei que tem gente que está chorando. Tem gente que está dizendo: é comigo. É a mim que Deus está chamando, mas ainda não veio. Deus está falando comigo, mas ainda não veio. Vem, pode vir, venha. Se tiver com o menino no braço, venha com o menino no braço, mas venha. Venha reafirmar a sua aliança com Deus essa noite. Não haverá providência sem obediência, mas por meio da obediência
obediência, Deus vai prover na casa, Deus vai prover no ministério, Deus vai prover nas finanças, Deus vai prover no celeiro, Deus vai prover no trabalho, Deus vai prover no casamento, na família. Venha. Tem mais gente para vir. Tem pessoas aqui que querem a providência no casamento. Tem gente aqui querendo uma providência no casamento. E Deus está dizendo: só vai haver uma providência quando houver um conserto. Deus está cobrando um conserto, uma aliança. Você quer providência no casamento, você tem entregado essa pessoa diante de Deus em oração, dizendo: Deus muda, Deus toca, Deus faz, Deus faz. E Deus está dizendo: eu só vou prover quando você deixar eu fazer primeiro em você. Venha, venha, venha. Venha, minha irmã, venha, você mesmo, venha. Pode vir. Deus está trabalhando em corações aqui. Deus está trabalhando em sentimentos aqui. Meu Deus. Tem pessoas que Deus me revelou que vinha e já veio. Mas tem mais para vir? Tem, eu sei que tem. E você tem que vir até o final deste culto, porque o teu adversário está furioso com a tua vida. Se ele puder te destruir daqui para o final dessa noite, ele te destrói. Mas o que o Senhor tem para ti é vida, e vida com abundância. Venha reafirmar tua aliança hoje com Deus. A tua obediência vai gerar providência. As portas que estavam trancadas, eu vejo Deus prosperando pessoas. Estava faltando uma aliança para você ser realmente próspero. Mas eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de abundância de vida, abundância de alegria dentro de casa que não estava mais tendo, abundância de paz, abundância de afeto, abundância de perdão. Venha, 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 venha. Deus está aqui. Deus não rejeita. Levante as suas mãos ao